dia. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus agora, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Tem um baterista lá atrás, gente. Conseguem ver daí? Faz assim, Jojo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o poder imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano
raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Meus queridos irmãos em Cristo, meus amigos, é um privilégio muito grande podermos estar reunidos nesta manhã de domingo para louvarmos a Deus, estudarmos a sua palavra e orarmos ao Senhor. Durante essa semana que se inicia hoje, nós temos na nossa comunidade, Igreja Batista Querigma, duas pessoas queridas que estarão fazendo aniversário. Você, Lira Cristina Santos, terça-feira, dia 25. Que Deus abençoe muito, minha querida, a sua vida, a vida de toda a sua família. E no dia 29, sábado, pastor Walter Simeon Krieger. Que bom, né? Você está fazendo mais um ano de vida firme, constante no Senhor Jesus Cristo. Nossos parabéns aqui da igreja. Que Deus também abençoe muito sua vida e de sua família. Queremos orar por vocês. Pai, agradecemos-te pela vida do pastor Walter, pela vida da Lira, porque o Senhor está presenteando a eles com mais um ano de vida. E a nossa oração, ó Deus, é que este seja um ano muito abençoado para os teus filhos, de crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, na sua graça, que eles sejam fortalecidos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, e juntamente com eles, ó Senhor, esteja abençoando toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, pensando em oração, texto de Tiago diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu quero chamar a atenção especialmente desta ordem, da palavra de Deus. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Sabemos que a oração tem muita orientação a respeito do assunto na palavra de Deus. Sabemos que a oração da qual Deus se agrada é a oração feita a Ele com fé, com confiança
e Ele está pronto a responder de acordo com a sua vontade. Tiago está encorajando os irmãos a orarem uns pelos outros, sabendo que a oração, não a oração em si, mas Deus atendendo a oração, é poderoso para curar os doentes. A verdade é que a doença física tem ceifado a vida de muitas pessoas, especialmente nessa época de Covid. E eu sei que a igreja está orando, pedindo a Deus para pôr fim a essa pandemia. Mas Deus, na sua soberania, está permitindo que a doença, que o vírus, continue ceifando muitas pessoas. Mas nós, como seu povo, como igreja do Senhor, devemos estar orando, orando uns pelos outros, orando pela cura daqueles que estão enfermos. E Deus está atendendo a oração de muitos, curando muitas pessoas, mas também na sua soberania, permitindo que alguns dos seus vão já se encontrar com Ele. Eu sei que nós temos irmãos em nosso meio que estão doentes, que estão enfermos, e nós oramos para que Deus efetue um milagre na sua vida. Um milagre através da orientação médica, através da medicação, ou um milagre também direto dele, agindo em sua vida. Mas nós estamos aqui esperançosos, com alegria no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que você, Denise, tem sofrido bastante com as sequelas da Covid, mas eu dou graças a Deus, porque você está firme no Senhor Jesus Cristo. Você tem demonstrado, falado da sua alegria pela presença do Senhor na sua vida. Graças a Deus pelo seu testemunho que nos tem encorajado. E nós estamos orando por você, para que Deus a cure. Queremos orar também agora pela vida da Samira. Samira vai fazer uma cirurgia, esta semana, terça-feira, tirar a vesícula. Que Deus esteja abençoando, cuidando de você, dando muita sabedoria aos médicos, ao médico que vai estar fazendo essa cirurgia, a todos que vão estar envolvidos na mesma. Deus vai estar te abençoando, minha irmã, sabemos disso. Vamos estar orando, por outros enfermos da nossa igreja, de outras igrejas que nós conhecemos, e de pessoas que também não pertencem ainda ao povo de Deus, confiando mesmo na graça e no poder dele. Orar não apenas por cura física, mas também emocional, que muitas pessoas estão sofrendo nesses dias. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado, muito agradecido, porque o Senhor é um Deus poderoso, Rafá, o Deus que cura. E o Senhor tem curado tantas pessoas ao longo da história. O Senhor tem usado também os recursos humanos, a ciência médica, para abençoar e restaurar a vida de tantas pessoas. Pai, neste momento nós queremos clamar a Ti, por Tua misericórdia sobre nós. Clamar a Ti, meu Deus, pela cura da nossa irmã Denise. Ó Senhor, que ela sinta profundamente o Teu amor.
Ela tem sido tão grata a Ti, tão grata à igreja, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos pela sua vida, Senhor. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida ricamente, sobre a vida da sua filha, a Fernanda. Senhor, nós queremos agradecer-te pela vida da Samira, a bênção também que ela tem sido aqui no nosso meio, ao lado do Tiago, a alegria que também os seus filhos nos têm dado. E queremos pedir que esta cirurgia seja uma cirurgia dirigida mesmo por Ti, que o Senhor esteja dando bastante sabedoria ao cirurgião, a toda a equipe envolvida nesta cirurgia, e que seja uma cirurgia realmente eficaz e que ela tenha uma pronta e boa recuperação, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. E pedimos agora, Deus, que o Senhor nos fortaleça a todos. Fortalece-nos espiritualmente. Concede-nos, Deus, que vivamos esta vida cheia de esperança, de alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre a vida de Jesus. Jesus, Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vimos que Jesus, ele sempre existiu, porque ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Nós cremos no Deus que se manifesta nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas que têm a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos propósitos e que trabalham numa união, numa unidade perfeita. E Jesus foi designado para vir a este mundo com vários propósitos. O principal deles foi mostrar quem é Deus. Ele, a imagem perfeita de Deus, e ele veio com a missão de morrer na cruz pelos nossos pecados, veio dar a sua vida para quebrar a barreira que nos separava de Deus, que é o pecado. Então Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Seu sangue foi derramado e quando cremos nele, então, nós somos comprados, né, pelo seu sangue e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E Jesus, ele deixou muitas instruções para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus teve uma vida aqui bem intensa, os seus 3 anos de ministério foram intensos. E então estamos considerando agora sobre... Domingo passado nós falamos sobre os desafios que Jesus apresentou, e isso continua válido hoje, né, para os seus seguidores, como é que eles deveriam viver aqui neste mundo. Porque se estamos em Cristo, diz Paulo o apóstolo, que somos nova criação de Deus. Então, Jesus, ele disse como
os seus seguidores devem viver aqui neste mundo. E domingo passado, então, nós colocamos aqui alguns desafios que Jesus nos apresenta. Então, se você crê em Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, você se tornou filho de Deus, você se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Então, ele desafia você e a mim, e eu quero só citar aqui esses desafios que ele fez para nós, né? Primeiramente, ele nos desafia a amar como ele amou. Ele falou isso para os seus discípulos, seu grupo mais próximo, os apóstolos. Se eu quero que vocês se amem como eu amei vocês, né? E depois nós vamos ver como que Jesus amou, ver com detalhes, né? Também Jesus disse para eles que eles deveriam ter as mesmas atitudes que ele teve. E uma delas, especificamente, em João 13, ele serviu, fez o trabalho de um escravo, lavando os pés dos seus discípulos, né? Então, essa atitude de servir, de estar à disposição para servir as pessoas. Ele também, nós vimos que ele nos desafia a seguirmos o seu exemplo, seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. E, em quarto lugar, a gente viu que ele nos convida a aprender com ele. Aprender com ele porque ele é manso e humilde, porque o seu ensino é suave, não como o dos escribas e fariseus que colocavam uma carga insuportável sobre as pessoas. Jesus disse: venham a mim, porque o meu jugo é suave, eu tenho vida para dar, eu tenho algo para oferecer a vocês que ninguém mais tem. E Pedro, o apóstolo, vimos também que ele nos disse que Jesus nos deixou exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. E, por último, vimos que também o apóstolo Paulo nos encoraja, nos desafia para que sejamos seus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo Jesus. Então, veja que Paulo tinha essa autoridade para dizer: olhem para mim, vejam como eu faço, como eu vivo, e procurem me imitar, porque eu estou imitando o Senhor Jesus. Então, sempre Jesus é o nosso modelo, Ele é nosso Senhor, e é Ele que nós devemos seguir. Agora, para seguir Jesus, viver como Ele viveu, nós precisamos saber como foi que Jesus viveu aqui nesse mundo. Tempo que Ele passou aqui, desde o seu nascimento até os 30 anos. Temos pouca informação, temos sobre o seu nascimento, aí temos bem detalhado como ele nasceu, a razão, a sua origem. Foi por uma ação do Espírito Santo que Maria ficou grávida. Então, os evangelhos nos contam sobre isso em detalhes. E Jesus nasceu numa família de judeus, cumpriu toda a exigência da lei, não deixou nada para fazer, fez tudo o que era para fazer, né? E aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E ele começa com a mensagem do reino de Deus. Arrependam-se, isto é, mudem de vida, de atitude, de comportamento,
E creio em mim, creio em mim. E para fazer parte do reino de Deus, ele deixou muito claro para o Nicodemos que é preciso nascer de novo, nascer do Espírito, porque sem Jesus as pessoas estão espiritualmente mortas, então precisam nascer de novo, um nascimento espiritual. E daí, quando fazemos isso, nós nos tornamos seus seguidores, porque não é apenas dizer, não, eu creio em Jesus e pronto. Você crê, ótimo. Agora a sua vida precisa demonstrar que de fato você crê em Jesus e que você segue Jesus. Então a pergunta que vamos fazer hoje é a seguinte: como viveu Jesus, né? Qual era o seu estilo de vida? O que é que nós sabemos? O que é que a palavra de Deus nos revela sobre a sua maneira de ser, como ele vivia, né? Então, tinha Jesus uma vida coerente entre o que ele pensava, dizia e fazia? Vimos que sim, né? E também vimos que as informações confiáveis que temos sobre Jesus estão na Bíblia, a palavra de Deus. É o livro autorizado para falar de Jesus. Tem muita gente que fala de Jesus, mas nem conhece Bíblia. Então, se não conhece Bíblia, vai falar de Jesus, vai falar bobagem, né? Mas tem muita gente que faz isso. Então, se nós quisermos conhecer quem realmente é Jesus, nós precisamos ir para a Bíblia, a palavra de Deus revelada através dos profetas, depois através de Jesus, que veio pessoalmente para revelar quem é Deus, quais são os propósitos de Deus para nós. E depois os apóstolos, preparados por Jesus, e depois quando o Espírito Santo veio para morar neles, e esses homens, então, escreveram, orientados pelo Espírito Santo, e por aquilo que eles tinham aprendido de Jesus, que o Espírito Santo fez também o trabalho de recordá-los, e aí, então, eles escreveram os livros que formam o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele anunciava, né, a vinda de Jesus. Todos os valores morais do Velho Testamento, eles são aplicados também no Novo Testamento, né? Por exemplo, o Velho Testamento fala que os filhos devem honrar os seus pais. E nós encontramos esse mesmo ensino lá no Novo Testamento, né? Fala que devemos amar as pessoas, e nós encontramos as mesmas ordens no Novo Testamento, que devemos viver com integridade. O Novo Testamento, então, ele confirma todos esses valores de Deus, porque Deus não muda. O que ele era no passado, ele é hoje, será no futuro, né? Muito bem, então, primeiramente, queria destacar que Jesus viveu uma vida de obediência ao seu Pai Celestial. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus, então, ele viveu uma vida de obediência. Em João 4:34, lemos o seguinte, Jesus dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade, ou seja, o desejo daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus e realizar a obra de Deus, cumprir com os propósitos de Deus para nós, né? Então, Jesus fez
Ele veio para fazer a vontade de Deus, mas também ele declara que ele fez isso espontaneamente. Ele não foi obrigado, ele veio espontaneamente, na harmonia perfeita que existe entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Veja bem, então, aí ele diz também, Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe, quando estavam falando sobre a família dele, né? Então veja que é preciso fazer a vontade de Deus. Nosso Pai Celeste, Jesus nos ensinou, inclusive, que devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Jesus, unigênito, Filho único, não existe ninguém comparado com Jesus, mas aqueles que creem em Jesus e se entregam a Ele se tornam filhos de Deus, filhos adotados na família de Deus, né? E então, o objetivo de quem se torna um filho de Deus é fazer a vontade do seu Pai, conforme revelada na palavra de Deus. Repetindo, se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus, ela está muito clara na palavra dele. Basta que leiamos a palavra, basta que estudemos a palavra e coloquemos em prática na nossa vida. Tem um versículo em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, dos versículos 11 a 13, que diz o seguinte, Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar Deus de todo o coração é buscar um relacionamento com Deus e fazer a vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, né? Ele diz, os meus pensamentos a vosso respeito não é de mal. Deus não deseja o mal de ninguém. Deus só deseja o bem, né? E aqui no contexto de Jeremias, o povo estava sendo muito rebelde em relação a Deus. E Deus está dizendo, olha, eu não sei porque é que vocês estão fazendo isso, né? Em outro texto, Deus fala, através de Jeremias, eu não sei, o meu povo me abandonou, né? E foi procurar água em outro lugar, em cisternas rotas, me abandonou simplesmente. Agora os meus pensamentos e o meu desejo para vocês são desejos de paz, daquilo que é bom. Tudo que Deus deseja para nós é bom. Os homens pervertem, né, aquilo que Deus deseja, mas os desejos de Deus para nós são os melhores. E Jesus, ele tinha, então, essa obediência ao seu Pai Celestial, né? Nós vemos em Lucas 22, 42, esta oração que ele fez, né? Quando ele estava ali antes dele ser crucificado, ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice do sofrimento. Jesus estava angustiado, né, conforme o relato dos evangelhos, com tudo aquilo que ele iria passar, né? Mas ele disse, mas o que prevalece, meu Pai, o que prevalece é a tua vontade, e não a minha. Em João 6, 38 a 40, lemos o seguinte, Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade,
e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. O plano estabelecido por Deus. E a vontade de Deus sempre é a melhor, não há nem dúvida quanto a isso. Sempre é a melhor. Às vezes podemos até questionar alguma coisa, mas é bobagem, porque a vontade de Deus sempre é a melhor. Sempre é a melhor. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: meus irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema que está aí. Todo o sistema anti-Deus, essa palavra quer dizer isso, este século que abandonou Deus, que deixou Deus de fora. Ele disse, então, não se conformem com a maneira das pessoas sem Deus pensarem, não se conformem com isso, porque o nosso objetivo é que nós possamos experimentar a vontade de Deus. E ele fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? É boa, agradável e perfeita. Mas para fazer isso, ele diz, é preciso renovar a mente, pensar de modo diferente, pensar do modo diferente que o sistema pensa e que nos impõe. Nós devemos pensar os pensamentos de Deus, e experimentar a sua vontade, praticar a sua vontade, porque além de ser boa, ela é agradável e ela é perfeita. Perfeita quer dizer, não falta nada, completa. Ela é completa, não precisamos de mais nada, né? Então, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Se somos seguidores de Jesus, nós estamos aqui também para fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está revelada na palavra de Deus, como eu falei, né? Não é preciso ficar esperando novas revelações. Hoje vivemos numa época em que tem muitas revelações. Deus falou, Deus me disse. Deus já falou o que tinha que falar. Nós temos na palavra de Deus tudo o que nós precisamos. Basta crer e praticar. Mas não são poucos aqueles que enganam os outros, falando dessas revelações especiais. Já citei aqui uma vez, citar de novo o Lutero, Martinho Lutero, reformador, né? Ele disse assim, eu fiz um acordo com meu Deus, que Ele não me mande nem sonhos, nem visões, nem profecias, nem revelações, porque eu estou satisfeito com o dom da palavra de Deus, que me é suficiente, não apenas nesta vida, mas também para a futura, né? Então, gente, nós temos a vontade de Deus revelada na sua palavra. Jesus também viveu uma vida de obediência aos seus pais terrenos, né? Ele viveu uma vida de obediência. Ele era obediente ao Pai Celestial
mas também ele era obediente aos seus pais terrenos, né? Nós temos muito pouca informação sobre esta fase, né, da vida de Jesus. Jesus, como eu falei, temos bastante informações sobre o seu nascimento, sobre José, que foi seu pai adotivo, e tem aquele acontecimento quando Jesus tinha 12 anos, que ele ficou lá no templo em Jerusalém, que os seus pais esqueceram dele lá, depois voltaram. E depois o texto termina dizendo assim, que Jesus, ele era obediente, ele era submisso aos seus pais terrenos. Jesus aprendeu, ele e seus irmãos também. A Bíblia menciona que Jesus teve 3 irmãos, né? Aliás, 4 irmãos, fizeram 5 homens, e algumas mulheres, não sabemos quantas mulheres. Então, um dos irmãos de Jesus foi o Tiago, que escreveu a carta que temos na Bíblia de Tiago. Outro irmão de Jesus foi o Judas, também temos uma carta escrita por ele na Bíblia. E os outros 2 irmãos, nós não temos informações sobre ele. Um chamava-se José e o outro chamava-se Simão, né? E Jesus, ele viveu, então, uma vida familiar, né? Ali com seus irmãos, com seus pais, né? Ele aprendeu, né, desde cedo, a obediência aos pais, porque seus pais, sendo judeus, eles seguiam a palavra de Deus, né? E isso é um ensinamento bíblico, está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, que inclui a obediência, né? E sabemos que a formação do caráter de uma criança, ela começa com o aprendizado da obediência aos pais, né? Que hoje está sendo muito questionado, tudo que a palavra de Deus diz sobre a família, né? Mas Jesus aprendeu, e os seus irmãos também, ele aprendeu a honrar os seus pais, né? E a gente vê sobre José, a gente não sabe mais nada, além dos acontecimentos ali, por ocasião do nascimento de Jesus, né? Seus primeiros dias. E sobre Maria, a mãe de Jesus, temos também alguma informação, não muita, mas alguma, né? E o fato que demonstra que Jesus aprendeu a honrar os seus pais é que lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele honrou a sua mãe. No meio de todo o sofrimento, ele honrou a sua mãe. Então, como o primeiro filho, ele tinha a incumbência de cuidar dos pais. Alguns acham que, nessa ocasião da crucificação, José, o pai adotivo de Jesus, já devia ter morrido. Mas nada se diz sobre seus irmãos, né? E Jesus viveu ali na cidade de Nazaré, né? E tem algumas informações, assim, muito poucas nos evangelhos. Por exemplo, em Mateus 13, 56, diz assim, 55, 56. Não é este, referindo-se a Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Eles estavam admirados, né? Peraí, ele não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Os irmãos deles estão aqui com a gente, né? João 6,42 diz assim, diziam, não é este Jesus, o filho de José?
Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Estavam intrigados com isso, né, quando Jesus declarou que ele desceu do céu, né? E a mesma coisa Marcos registra, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Quer dizer, esse Jesus não é aquele que estava aqui com a gente, que estava aqui agora? Como é que ele está dizendo que é filho de Deus, né? E tem um registro no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, que diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos creram nele, né? Nem mesmo os seus irmãos creram nele. Então, eu queria destacar nesse ponto aqui a questão da obediência e submissão aos pais. Este é um ensinamento bíblico importantíssimo, né? Que os filhos devem obedecer os seus pais. Os pais, por sua vez, devem educar, criar os seus filhos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra como podemos ensinar e educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. E se eles aprenderem desde cedo, né, possivelmente, então, eles vão guardar isso para a vida toda, né? Muito bem. Já falei, então, da família. Tem deixa eu ver se eu acho aqui, que tem um relato aqui da família de Jesus, ali durante a crucificação, né? Deixa eu ver se eu acho, né? Um relato, nós temos no livro de Atos, né? Após a crucificação, a ressurreição de Jesus e o seu retorno ao Pai. Então, lemos o seguinte, e lhes disseram, isto é, dois homens, dois varões, quando Jesus foi elevado ao céu, né? Então, esses dois homens, possivelmente dois anjos, né? Lhes disseram, né? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade como a jornada de um sábado, isto é, cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, parece que era a jornada de um sábado. E quando ali entraram, veja que eles tinham respeito, né, pelo sábado, inclusive, né? Quando entraram ali, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas. O Judas Iscariotes estava fora, né? O Judas, filho de Tiago. Veja bem, então, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja que agora aqui na ressurreição e na ascensão de Jesus, os irmãos deles estavam presentes. Como eu falei, não temos muita informação sobre eles, mas possivelmente, porque no começo eles não criam Jesus, né? Mas depois de tudo que Jesus fez, de tudo que ele realizou, da morte na cruz, da sua ressurreição, seu retorno para o Pai, e eu creio que aí então eles entenderam e acabaram também passando pela experiência de novo nascimento. Isso é o que eu acho, né? Mas o fato é que eles foram transformados, né? Foram transformados pelo poder de Deus, transformados pelo poder de Deus, né? Tanto foram que Tiago escreve uma carta, né? O
o Judas escreveu outro, que estão no Novo Testamento. E esses homens, então, foram também, fizeram parte do registro da revelação de Deus para nós, né? Então, mas Jesus, parece-me que no começo ali com os irmãos, era uma situação embaraçosa realmente, né? Como é que... Mas Jesus, ele está aqui entre nós, como é que ele é filho de Deus, né? Não pode ser. Eu imagino na cidade também, né? Cidadezinha pequena, cidade de Nazaré. Alguns acham que tinham 300 habitantes, outros falam 500, outros falam 200. Sei lá, era pouca gente. Agora Jesus se apresenta, né? Agora os irmãos dele entenderam. Pelo menos sabemos do Tiago e do Judas, possivelmente os outros também, né? Muito bem, então Jesus viveu uma vida de obediência ao seu Pai Celestial, fez a vontade do Pai e fez isso espontaneamente e com alegria. O apóstolo Paulo registra na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que Jesus ele abriu mão do seu direito de ser Deus, né? Ele não se apegou a isso. Ele abriu mão desse direito. Porque Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então ele viveu aqui, sendo filho de Deus, mas viveu plenamente a vida de um ser humano. E ele diz que ele foi obediente. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Então, por isso, Jesus tem autoridade para dizer assim, olhem para mim, olhem para o meu exemplo, vejam o que eu fiz, vejam o que eu estou fazendo. Então, isso vocês devem fazer também. É claro que a morte de Jesus pelos nossos pecados é uma coisa exclusiva dele, só ele tinha condições de fazer isso, ninguém mais. Ninguém mais no mundo, na terra, só Jesus. Porque só ele nunca cometeu nenhum pecado. Só ele podia satisfazer a justiça de Deus, derramando o seu sangue por nós. Mas, em outras coisas, na sua vida, nos seus exemplos, ele nos encoraja a segui-lo. E este é, sem dúvida, o melhor caminho, né? Terceiro lugar, queria destacar que Jesus tinha um estilo de vida extremamente simples, né? Se vamos seguir Jesus como modelo, essa é a terceira coisa, né? Obediência ao Pai, relacionamento familiar, que a Bíblia fala bastante. E Jesus tinha um estilo de vida bem simples, né? O nascimento de Jesus comprova isso, né? Ele não nasceu num palácio. A terra de Israel e da Palestina tinha 3 divisões principais. Ao norte estava a Galileia, ao centro a Samaria e na parte sul a Judeia. E a Judeia era o local onde estava o templo. Como se diz, era o centro nervoso. Jerusalém, ali estava o templo, ali estava o Sinédrio, composto por 70 anciões e mais um, sumo sacerdote. E o Sinédrio era um órgão político e religioso, que estava a serviço de Roma, né? Eles tinham que manter a ordem. Roma exigia 2 coisas do povo judeu: que eles não criassem nenhuma revolta, nenhum alvoroço na cidade, que eles vivessem em paz, eles tinham liberdade de adorar o Deus que eles quisessem, mas
não poderia, então o Sinédrio tinha que cuidar disso, né? E a segunda coisa que o Império Romano estava interessado, é que é um interesse que os políticos hoje não têm, né? Estava interessado na grana, estava interessado no imposto que eles cobravam dos judeus. Por isso, os cobradores de impostos, né, como Zaqueu e outros, o Mateus, que se tornou um dos 12, eles eram odiados pelo povo porque eles estavam a serviço do inimigo, né? Mas Jesus, ele não nasceu lá em Jerusalém, né? Ele não nasceu num palácio de reis. E ele nasceu num lugar bem simples, né? Um lugar bem simples. Porque os pais de Jesus, eles não eram ricos. Tinha uma profissão comum. Alguns dizem que a tradição fala que era carpinteiro, aí vem uns que inventam que lidava com pedra também. Se lidasse com pedra ou madeira, não importa, o importante é o trabalho que fazia e fazia bem feito, né? Então, Jesus, ele nasce, como sabemos, de uma maneira bem humilde, né? De uma família pobre, né? Veja bem, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, seus pais circuncidaram o menino. Agora veja, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Então veja que a família, Jesus era pobre, e eles ofereceram um par de rolas e 2 pombinhos, né? Que eram aceitos, né? Então veja que Jesus viveu lá, né, nessa cidade de Nazaré, que era mal vista, assim, né, pela turma da Judéia, como não podia vir nada bom de Nazaré. Como é que vai vir aí um que se diz Deus, aí nada de Nazaré? Lugar sem expressão nenhuma. Se pelo menos ele tivesse nascido aqui, numa família rica, aqui em Jerusalém, tudo bem, mas de Nazaré. Muito bem. Veja então que Jesus, ele viveu de maneira simples, né? Então, a sua vida antes de iniciar o seu ministério também comprova isso, né? Viveu nessa cidadezinha, a reputação da cidade, como falei, não era legal, como está registrado em João 1, 43 a 46, quando disseram: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi lá que Jesus cresceu e viveu até os 30 anos, né? Então, ele viveu nessa simplicidade. Queriam fazê-lo rei, mas ele falou: meu reino não é deste mundo. Esperavam que ele fosse um Davi, guerreiro, para derrotar os romanos, mas ele disse: não, eu não vim para isso, não vim. Se eu quisesse, eu poderia fazer. Eu poderia, mas eu não vim para isso. Eu vim para cumprir os propósitos do meu Pai. Vim para morrer e dar a minha vida.
E na sua vida terrena, no seu ministério, também comprova que ele viveu uma vida muito simples, né? Ele dizia, as raposas têm covis, os passarinhos ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Falando dele, né? Então ele viveu uma vida bem simples, sem nenhuma ostentação, né? Ele viveu, caminhava muito, né? Visitava muitas cidades, curava muita gente, abençoava muita gente, mas ele não tinha nenhuma ostentação de grandeza, vivia com simplicidade. E ele era admirado pelo povo, pelo que ele fazia, pelo que ele falava e como ele vivia. Então, há muita gente que se preocupa, né, aqui com esse mundo, quer mais, e mais dinheiro nunca é suficiente, né? Precisa mais um pouco, e mais. E se esquecem de viver na simplicidade, de viver uma vida, tudo bem, com conforto, esse mundo aqui Deus deixou para a gente desfrutar dele, mas não esquecer que, mesmo tendo muito dinheiro, a nossa vida deve ser, a vida de quem tem muito dinheiro também deve ser simples. Jesus, ele tinha tudo, mas ele viveu na simplicidade. Então, se quisermos ser um seguidor de Jesus, né? Vamos viver uma vida de obediência ao Pai Celestial, a palavra de Deus. Vamos viver a vida familiar de acordo com os preceitos e as orientações de Deus, que são muitas, e todas elas são boas. A Bíblia orienta os pais, as mães, as esposas, os maridos, os filhos, orienta todo mundo, né? E a orientação da Bíblia é a melhor, não há dúvida sobre isso, né? Vamos parar por aqui então, né? Vamos continuar no próximo domingo, ressaltando mais algumas coisas sobre a maneira como Jesus viveu. Mas hoje queremos orar que Deus nos dê um coração submisso a Ele, assim como foi o de Jesus. Que estejamos dispostos sempre a fazer a vontade de Deus, como Jesus fez, né? E que possamos desfrutar da nossa vida familiar, seguindo os conselhos da palavra de Deus, que são muito ricos, são preciosos, né? E que a nossa vida seja uma vida simples, e com os recursos que Deus nos tem dado, e que possamos abençoar outras pessoas. Se você tem sido abençoado financeiramente, queria desafiar você a abençoar outras pessoas com aquilo que Deus lhe tem dado. Vamos orar então, né? Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, pela vida de Jesus, pela maneira como Jesus viveu aqui neste mundo, pela maneira como ele se comportou aqui, o relacionamento que ele tinha contigo, o Pai querido, de obediência, o relacionamento que ele tinha com sua família, cuidado com a sua mãe. Com certeza, os irmãos dele também, depois, quando souberam que ele era, conforme a tua palavra nos diz. Então, ó Deus, a atitude de Jesus ali na cruz, honrando a sua mãe, muito obrigado, ó Deus, porque a família é uma dádiva do Senhor para nós. E que nós possamos desfrutar da nossa vida familiar na sua plenitude, ó Deus. E também, ó Pai, que possamos viver uma vida simples,
Obrigado pelas coisas que o Senhor nos tem dado, pelo conforto que temos, mas que a gente não seja levado por esse caminho, fugindo dos teus propósitos de simplicidade. E a Ti, ó Deus, damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. No princípio era o Verbo, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, né, filho? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Ai. Mãe. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Um Fiquem beijo. com Deus. Fala. Um beijo. Um beijo. Um beijo aqui, ó. Um beijo. Tchau, tchau.